Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Um olá para você que ouve o podcast Introvertendo, que é o principal podcast sobre autismo do Brasil e que não foge das polêmicas da nossa comunidade. Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista, host deste podcast e a minha função hoje é ser mais um curioso e apresentar algumas coisas que certamente muitas pessoas na comunidade devem estar curiosas para saber. E hoje nós vamos falar sobre ABA, Análise do Comportamento Aplicada, que eu acho que é um dos temas mais populares e controversos da comunidade do autismo, sobretudo sobre a relação dos autistas, né, com esse campo. E para não ser simplesmente um papo de achismo, eu trouxe então duas convidadas que estão muito mais habilitadas a falar sobre o tema do que eu, então queria que vocês se apresentassem. Olá pessoal, meu nome é Tácita, eu sou psicóloga, sou mestra e doutora em psicologia e tenho trabalhado na área de análise experimental do comportamento, também sou autista. Olá pessoal, sou a Cíntia, filósofa, pedagoga, psicóloga, especialista em análise do comportamento aplicada e autista também. E dadas as apresentações, eu queria agradecer muito pela presença de vocês duas aqui neste episódio. Um episódio que o pessoal pede pra gente há muito tempo. Há muito tempo eu tô fugindo desse tema e esperando o momento certo do Introvertendo, né, ter uma maior maturidade com o podcast pra gente trazer esse assunto de uma forma mais aprofundada. E também dizer que esse episódio provavelmente vai ser mais longo do que a maioria dos episódios que nós lançamos aqui no podcast. Então a gente pede bastante que vocês tenham paciência, que se vocês tiverem dúvidas, que vocês confiram os links que vão estar associados a esse episódio lá no nosso site introvertendo.com.br, onde você também pode encontrar todas as informações sobre o podcast, sobre os integrantes e outros conteúdos que nós publicamos. O Introvertendo é um podcast feito por autistas com produção da Superplayer & Company. Quando eu falo que o pessoal pede para falar sobre esse tema há muito tempo, eu não estou exagerando. Realmente é um tema que traz muitas dúvidas, muitas angústias, muitas alegrias e muitas raivas nas pessoas. É incrível como ABA é um tema que provoca diferentes sensações e sentimentos dentro da comunidade autista, seja por vários motivos. Então, eu acho que é muito importante a gente discutir isso de uma forma honesta, profunda e, de certa forma, iniciar um debate dentro da comunidade que eu acho que é certamente necessário. E entre essas questões, né, que rondam isso que a gente chama de ABA, primeiro vem o que é ABA. Porque assim, eu vejo que tem gente que diz, porque ABA é uma terapia aí para autismo, é um tipo de terapia, é um método, sabe? As pessoas vão falando várias coisas. O que é ABA? De fato, definam aí pra gente. A ABA, né, essa sigla que é Applied Behavior Analysis, né, análise do comportamento aplicada, é importante a gente ressaltar que essa ciência, ela não é aplicada somente, né, para o autismo. Hoje em dia tem se divulgado muito, né, para o público TEA, porém ela pode ser aplicada em diversas situações, né? Então, quando a gente pensa em análise do comportamento, né, que eu falo que é a ciência que sustenta, então a gente fala que tem um tripé, tem o behaviorismo, que é a filosofia que sustenta todo esse arcabouço teórico. Tem a parte, né, experimental, que a Tácita pode falar assim, de maneira mais substancial do que eu, que é a área dela, né, e a parte aplicada. Então, aplicada pode ser a N situações, outros públicos também, tá? Então, como a Cíntia estava comentando, né, nós temos 3 sub-áreas na análise do comportamento, né, a parte da filosofia, que é o behaviorismo radical, a análise experimental do comportamento é a ciência básica, então são os estudos primariamente de laboratórios que vão identificar os princípios comportamentais, os princípios que estão presentes no comportamento de todos os seres, né, então tanto com relação a seres humanos quanto com relação a seres que não são humanos. E com base nessas leis, a gente tem a parte da ciência aplicada. Então, a ciência aplicada, que é a análise do comportamento aplicada, ela é de fato a aplicação desses princípios básicos do comportamento que são investigados na parte de análise experimental. E também são uma tecnologia, né? A ABA, que a gente conhece aí, também é considerada uma tecnologia, além dessa aplicação da ciência.
A Cintia até comentou, né, no início, assim, a aba é uma ciência, e aí eu vejo que tem muita gente que fala assim, a aba é um método, a aba é uma metodologia, eu vi isso esses dias nas redes sociais, assim, e eu vejo muitas pessoas, principalmente, né, do ramo da análise do comportamento, dizendo, a aba não é método, então, por que a aba não é método? Tiago, quando eu escuto isso, que aba é método, eu quero sair correndo, sabe? Aba a gente não pode dizer que é método, assim, não é correto, porque quando a gente pensa em método, a rigor, o que vem em mente, né? Sei lá, tu pensa até numa receita, tem lá um método, você vai fazer isso, isso e aquilo, e X, vai sair aquele produto. Então ela não é um método, né? Não é quadradinho. Exatamente, eu acho que é importante ressaltar que, às vezes, acho que as pessoas acabam utilizando esse termo porque ele já está familiarizado, né? Então muitas pessoas, inclusive as famílias das pessoas autistas, costumam utilizá-lo. Quando a gente pensa em método, como a Cintia estava falando da receita de bolo, eu acho que uma grande problemática é que, de fato, tem pessoas que não têm a formação básica em análise do comportamento, ou seja, não entendem sobre o behaviorismo radical, não aprendem sobre os princípios comportamentais, que é a área de análise experimental do comportamento, e aí de fato acabam aplicando técnicas sem ter esse conhecimento e gerando consequentemente resultados aí que podem ser muito desastrosos, porque é de fato como se você estivesse fazendo uma receita de bolo. Como a gente está trabalhando com indivíduos que têm uma história única e partindo desses princípios comportamentais que vão ser utilizados a depender do contexto e de várias outras questões, acaba que a atuação pode de fato se tornar um método, e aí nesse caso, na verdade, ela não deveria ser chamada de aba, porque aí ela já é uma outra coisa, simplesmente uma aplicação de uma técnica. É interessante vocês falarem isso porque eu percebo, assim, que existe, e aí eu falo como mero espectador da comunidade do autismo, né, que tem muita gente que fala assim, porque o método ABA vai fazer isso com seu filho, com a sua filha, e aí parece tudo tão simples, né, e tudo tão formatado, assim, não pensado no indivíduo. E aí quando se fala na noção de ciência, né, a gente vai com algo muito mais rigoroso, muito mais completo, que vai ser pensado no indivíduo, na individualidade da pessoa. Então eu acho que essa distinção é realmente muito importante, assim, de ser assimilada, né? Até mesmo para as pessoas escaparem de quem tá só se aproveitando ou, de fato, não tem um conhecimento profundo, porque, olha, para mim é um tema muito complexo, assim, pelo menos do pouco que eu já li sobre, pelo menos, especialmente o behaviorismo radical, né, eu cheguei a comprar um livro do Skinner uma vez por curiosidade, porque eu via na comunidade do autismo o pessoal falar tanto de aba, e aí eu queria saber pelo menos o mínimo, assim, para não falar bobagem, e eu não consegui passar da página 75, foi um dos livros mais difíceis que eu já li na minha vida, assim, foi quase como tentar aprender uma nova língua, sabe? Não sei se essa impressão minha corresponde mesmo à maioria, mas é algo muito difícil de se entender. Sim, é muito mais complexo do que parece, justamente. Então, de fato, você levantou um ponto importantíssimo, que é, talvez, um papel da gente, enquanto analistas do comportamento, de trazer algumas informações sobre, de fato, o que é a aba, para instrumentalizar as próprias famílias que podem contratar profissionais, para que não ocorra, de fato, só uma aplicação de técnica sem o conhecimento da teoria subjacente, porque aí, de fato, não só, como eu falei, os resultados podem ser muito danosos, como essa prática acaba sendo antiética, na verdade, né? Ela acaba indo fora do que nós, enquanto profissionais que seguimos um código de ética, devemos fazer. Seria muito importante ter, talvez, aí algumas diretrizes para as pessoas, né, para familiares que estão pensando nessa terapia, né, que querem conhecer mais, de como identificar profissionais que estão, de fato, habilitados, né, qualificados para fazer esse tipo de atendimento. Então, o que é uma ciência baseada em evidência? Isso significa que, por exemplo, quando a gente pensa na prática do cientista, eu até digo, né, que o analista do comportamento muito se parece com o fazer do cientista. Então tem toda aquela filosofia, tem toda aquela parte experimental, enfim, tem toda aquela parte aplicada aos conceitos. Então, a prática baseada com evidência vai ser exatamente isso, né? A pessoa vai ter que, obviamente, quando a gente pensa no triângulo, né, que é o PBE, então a gente pensa nessa prática, a gente, quando tem uma determinada problemática, você vai buscar na literatura o que determinados artigos vai dizer acerca dessa problemática, desse problema.
Aí você vai buscar essa parte experimental, se teve resultado ou não. A gente sempre leva em consideração se eu tenho expertise para fazer isso ou não, se está dentro do meu arcabouço teórico, se eu vou conseguir. E, acima de tudo, a gente pensa também nessa prática baseada com evidência, que vai ser o melhor para o cliente / aluno, que é o termo que eu mais gosto de utilizar, tá? Então, é importante que a gente fala que é com evidência, mas tem todo esse arcabouço nesse fazer, né? Então, ou a gente utiliza nessas práticas essas três linhas, ou senão a gente não está fazendo uma prática baseada com evidência. E eu acho que com isso dá pra gente entender bem que, então, quando alguém fala que aba é ciência, a pessoa não tá falando só pra deixar bonitinho, porque existe toda uma profundidade, né, sobre isso que precisa ser entendida. Mas tem outra questão muito profunda, e que é aí que demonstra as rachaduras, né, poderia dizer assim, dos autistas com aba ao longo, pelo menos, dos últimos anos, que é sobre aquilo que a gente entende sobre a aba relacionada à história do autismo. Eu queria que vocês fizessem um contexto histórico, talvez rápido, talvez, enfim, da forma como vocês se sentirem mais confortáveis, para as pessoas entenderem como é que isso se encontrou de fato com o autismo e com a comunidade. Então, quando a gente pensa em aba que se relaciona com a história do autismo, automaticamente, às vezes, vem em mente o Lowas, né, que é onde ele aplicou os conceitos da análise do comportamento aplicada voltado, né, ao público TEA. Mas até entre parênteses eu já gosto de colocar essa relação, que aí já entra com relação às críticas também. Eu acho importante a gente ressaltar que muitas dessas práticas, a ciência como o próprio operandi dela, ela vai se modificando. Eu, né, enquanto autista também, acredito que muitas dessas técnicas não são tidas como ética mesmo, né? Que quando geralmente um profissional vai falar acerca de aba, começa até a dizer, porque Lowas dizia que a criança ia ficar próximo aos pares, né? Esse conceito de conformidade ou manada, né? Que eu brinco. Então, tem toda essa crítica também quando a gente fala aba relacionada ao autismo, e eu sempre gosto de deixar assim bem claro que a aba não está relacionada intrinsecamente a Lowas, né? Isso é década de 60, a ciência evoluiu demais. Eu acho bacana comentar também que, assim, o que acontecia, e pode ainda acontecer em alguns contextos. Você tem um conjunto de pessoas que estão com algumas questões comportamentais e que as pessoas que estão lidando com elas não sabem o que fazer. E esse foi o contexto do Lowas, né? Então, o que acontece? Uma pessoa, né, um pesquisador, um psicólogo, enfim, um profissional, ele se prontifica a tentar ajudar essa população ou ajudar essa pessoa que precisa lidar com essa população. E isso acho que a gente pode pegar esse ponto da história. E como a Cíntia comentou, né, de fato, nessa época, a gente tem, né, princípios comportamentais, de fato, e vai depender muito de como a gente usa, porque, assim, ao meu ver, a análise do comportamento ela é uma ferramenta que a gente pode utilizar para diferentes objetivos. Eu posso utilizar isso de maneira ética e posso utilizar isso de maneira não ética. E naquela época, de fato, assim, na psicologia de maneira geral, a gente tem estudos, né, se a gente pegar livros como 40 estudos que mudaram a psicologia, são muitos estudos aí da década de 50, 40, 60, que hoje em dia, quando a gente lê, a gente sabe que não poderiam ser feitos, porque são eticamente questionáveis. E isso não foi diferente, né? Então, é importante a gente levantar esse ponto de que durante muito tempo a análise do comportamento, assim como a psicologia em geral, tem um histórico aí de ter auxiliado em diversas práticas segregacionistas, eugenistas, que robotizam as pessoas, entre aspas, mas que a ciência vai avançando e, de fato, com essas discussões sobre direitos humanos, né, sobre a importância do bem-estar das pessoas, então, uma prática que não é baseada somente em resultados, mas, de fato, no bem-estar, na redução do sofrimento daquela pessoa, e isso fez com que essas ferramentas fossem utilizadas de maneiras diferentes. E, hoje em dia, de fato, a gente tem todo um conjunto, né, de regras éticas que a gente precisa seguir para que esse tipo de coisa não aconteça, né? Para que qualquer tipo de conduta que é considerada antiética não aconteça. Essas são questões que os profissionais da psicologia deveriam ter aprendido nas suas formações, né? Tanto graduação quanto pós-graduação ou especialização. Talvez por conta desse histórico, muitas pessoas ainda acreditam que a prática ocorre dessa mesma maneira, mas ela não ocorre e, de fato, se você vai para a parte da filosofia, você vai ver que o próprio Skinner
ele é extremamente crítico ao uso do que a gente chama de controle aversivo, de punição, para modificar comportamentos. Então, quando a gente tem essa base, a gente sabe que tem outros procedimentos que a gente pode utilizar e que o uso, de fato, desses procedimentos que a gente chama de coercitivos, eles devem ser utilizados em último caso, em condições bastante especiais, durante o menor tempo possível. Até mesmo porque quando a gente vai perceber, a gente vai estudar um pouco do atuar do analista do comportamento aplicada, a gente sempre tem que levar em considerações essas 7 dimensões né, do que é ser esse analista do comportamento aplicado, do que é essa intervenção. Então, quando a primeira questão que a gente sempre fala, o que significa esse ser aplicado? É aplicado porque o que é importante para o sujeito, para o indivíduo, né, a sua família, e o foco sempre vai ser na melhora de qualidade de vida para ele. Então, ela não é um método porque ela é customizada. Então, assim, a intervenção que eu faço para o Joãozinho, o X, não vai ser o mesmo para o Carlinhos, né, nome fictício. Então, assim, ela é customizada mesmo. O que vai ser, né, trazer benefício para aquele sujeito, né, o que é relevante para ele. O termo de ser conceitual é aquilo que a própria Tácita mencionou muito bem, né, com relação a todo esse arcabouço teórico e robusto que tem por detrás, né, desse fazer do ABA. A questão comportamental é no sentido de que estamos lidando com comportamento, seja ele público ou privado, né? Mas é a questão comportamental que a gente está levando em consideração. E a gente diz também que ela é analítica porque é uma ciência. Então, para ser ciência, a gente precisa ter essas coletas de dados. Então, todas as decisões são baseadas em dados. Ela é tecnológica porque todos os procedimentos que eu utilizo, outra pessoa poderá replicar e isso também vai dar, né, o mesmo resultado. Então, assim, é importante mencionar que qual a atuação, então, também dentro dessas 7 dimensões? É o fato dela ser eficaz, né? Então ela vai trazer impacto positivo na vida, né, dessa pessoa e também ser generalizada. Então esses pontos positivos, tudo isso que ela aprendeu, ela vai, né, levar para a escola e para qualquer outro canto que ela está. Então você vê que é uma atuação que não é simples, né? Sei lá, hoje em dia a gente fala, estou fazendo ABA, eu sou analista do comportamento aplicado. Então, assim, você se você está agindo com essas 7 dimensões. E para mim, assim, todas são cruciais e fundamentais, mas aqui acho que ressalta meus olhos, que se eu pudesse, eu colocava em letras grafais, assim, é essa questão, né, de ser aplicada, porque a gente sempre vai pensar em estratégias, o que é benéfico para o indivíduo. E se a gente levar isso em consideração e levar, assim, como uma máxima mesmo kantiana, né, como um preceito, a gente não vai utilizar de coisas aversivas, nós não vamos repensar nessas práticas coercitivas e punitivas. Então, só para as pessoas até se aprofundarem, né, a Cíntia falou dessas 7 dimensões, ela está se referindo a um artigo, né, Cíntia, que, se não me engano, foi publicado em 1968, muito importante, né, que fala sobre o bom uso, né, da análise do comportamento aplicada. Então, o link está lá no nosso site, você pode consultar e ler profundamente quais são essas 7 dimensões. Uma das preocupações que eu tive na hora de propor esse episódio aqui no Introvertendo foi de que a gente pudesse reunir a maioria das críticas, ou pelo menos as críticas até mais recentes, que são feitas pelos próprios autistas, né, o que a gente chama de ABA, até para ver quais dessas críticas são justas, quais não são justas, né, e ter uma conversa honesta sobre isso. E eu acho que a crítica mais comum que a gente pode falar aqui inicialmente é de alguns autistas dizendo que a ABA tem sido utilizada para tirar comportamentos que não necessariamente são prejudiciais, como alguns comportamentos repetitivos, né, que alguns chamam de STIMs, e no jargão médico mais estereotipias e tal. Você acha que é isso mesmo ou não é bem assim? Esse é um assunto bastante complexo e muito importante, de fato, para a gente conversar, né? Eu acredito que, assim, isso acontece de fato, eu não nego que isso aconteça, mas, do meu ponto de vista, isso não seria uma característica intrínseca à ABA. Essa questão da uma possível normalização ou esse desejo de retirar STIMs que não gerem dano para a pessoa ou para as pessoas que estão ao redor, me parece mais uma característica da nossa sociedade, né, enquanto uma sociedade aí que tem alguns valores, né, que considera alguns tipos de comportamentos como, né, entre muitas aspas, normais, e que tem pouca tolerância e respeito por divergências, né. Então, eu acho que isso, na verdade, é um reflexo de uma prática profissional
que não está levando em consideração aspectos éticos, porque, em primeiro lugar, uma pergunta muito importante de ser feita, principalmente quando a gente trabalha com crianças, é: a queixa desses cuidadores é uma queixa que existe porque está incomodando os cuidadores ou porque é uma queixa que gera dano de fato a esse indivíduo? Então, acho que esse é um ponto importante de ser levado em consideração, em que, infelizmente, é muito comum que a gente leve queixas, né, coisas que nos incomodam, sem levar em consideração que, se isso é uma coisa que me incomoda, mas que não está gerando dano de fato para esse indivíduo, eu que devo trabalhar isso na minha própria terapia. E, em segundo lugar, essa questão ética mesmo, né? Então, de você entender que o foco das terapias, em qualquer tipo de terapia, vai ser sempre o seu cliente. O seu cliente não é a família, não são os pais, o cliente é o próprio indivíduo a quem a gente está planejando essas intervenções. Como eu tô falando, né, eu concordo que isso infelizmente tem acontecido, e eu acho que isso acaba sendo uma falha, né, grosso modo, numa atuação que é comprometida com valores aí de equidade, né, com valores de antirracismo, né, com valores que vão buscar o respeito à diversidade humana que existe, né. Não tem como a gente negar que existe diversidade. Então, essa atuação que é descolada dessas questões sociais, então da influência que eu sofro enquanto psicóloga, né, enquanto terapeuta, sobre o que eu aprendi que é correto, o que eu aprendi que é errado, o que eu aprendi que é moral ou imoral e assim por diante, é uma coisa que eu sempre preciso levar em consideração na minha prática, para que de fato eu tenha esse cuidado de não estar normalizando de fato essas crianças ou esses indivíduos, né, de não estar tentando produzir mudanças que não tem a ver com o bem-estar desse indivíduo, mas tem a ver com talvez o bem-estar de outras pessoas que estão inseridas numa cultura que é muito machista e racista e classista e assim por diante, né? E eu acho que a crítica que eu vejo popularmente, inclusive a primeira vez que eu ouvi falar sobre aba, que eu nem sabia o que era, que eu tava na universidade numa disciplina especificamente, é o discurso de que a aba robotiza, cria dependência, e alguns até usam de forma meio que jocosa, falando assim, porque a aba é como adestrar cachorro. Eu sempre ouço falar muito isso. É fato? Isso é exagero? O que é isso aí? Isso é um mau uso de princípios comportamentais. Isso é um uso de uma aplicação que não é pautada nos princípios comportamentais, né? De fato, como a gente acabou de comentar sobre as dimensões, né, da análise do comportamento aplicada, ela não é para causar dependência, nem robotizar e nem ser como adestrar um cachorro, né? Os princípios comportamentais, eles são questões que existem, né? São evidências científicas, e se um analista do comportamento está fazendo análise aplicada do comportamento, isso não acontece, né? Não é para acontecer. Então, e aí quando eu digo isso, assim, eu não estou invalidando o relato de ninguém que está reclamando, está se queixando de intervenções feitas com essa nomenclatura de aba. O meu questionamento aqui é de que talvez, né, a minha hipótese é que essa pessoa está utilizando esse termo para fazer uma coisa que na verdade não é aba. Inclusive, né, Tasta, quando a gente pensa, hoje em dia saiu, né, tem lá no CDC as 28 práticas baseadas com evidência, né, científica de tratamento para pessoas com TEA. Então, quando a gente pensa, a aba robotiza, automaticamente, acho que a pessoa já imagina uma criança sentada numa mesinha, né, que é o ensino DTT, que é o ensino estruturado, né, de tentativa discreta, que é um treino sem erro. Então, eu acho que vem na mente, a criança só vai ficar ali ensinando, né, pensa, acho que na questão militar, vai ensinar só a obedecer, controle instrucional. E não, porque se fizer isso, porque assim, de fato, infelizmente, a gente acaba vendo muitos profissionais fazendo isso, né? E de fato pode acontecer isso, de robotizar no sentido de que é preciso, aí que vem, né, uma linha que eu gosto bastante, que é esse treino mais naturalístico, né? Não é dizendo que esse outro treino não é importante, ele é importante, ele é fundamental, mas somente ele não dá conta de todo a dimensão que é o ser humano, né? Então a gente precisa sim propor estratégias naturalísticas que parte da motivação da pessoa, do sujeito. E com isso, quando a gente pensa que a aba, conforme você me falou, cria dependência porque no momento que tá fazendo todo um procedimento de ensino, a gente precisa ensinar a esvanecer esse tipo de ajuda, porque o foco principal é qualidade de vida e autonomia para o sujeito.
né? Então a gente precisa até já colocar no procedimento como que vai ser essas, né, essas ajudas que você vai estar diminuindo, enfim. Quando a gente fala isso, eu já ouvi bastante também, viu? Que os pais, geralmente, quando chega no consultório, você é igual adestrar cachorro, né? Acredita que é só você vai lá, dá um biscoitinho e acabou. Então, assim, são críticas que, obviamente, por conta de alguns profissionais que não entra muito dentro da literatura, né, que tem todo esse arcabouço que nós comentamos, conceitual um pouco falho, né, mas a gente acredita que, sim, se não for utilizado de maneira ética, se não for utilizado, assim, todas as outras estratégias, pode acontecer, né, então por isso que a gente tem um tipo de intervenção que é chamado de tipo de intervenção combinada, onde você utiliza tanto o DTT, naturalístico e todas as outras mais 25 práticas que existem, né? Eu trouxe aqui pro episódio também 3 artigos que eu vejo circularem muito entre autistas, tanto autistas que participam na internet, autistas ativistas, que são 3 artigos que muitas vezes usam como críticas, né, a aba, e cada um desses artigos, segundo a interpretação de alguns autistas, postula algumas coisas, e aí eu queria apresentar aqui para saber a avaliação de vocês em relação a esses artigos, qual é o nível de qualidade desses artigos, se eles realmente afirmam, né, o que algumas pessoas dizem. E um deles, que é bem comum, né, afirma que a aba causou transtorno pós-traumático em autistas. Então, esse artigo que, né, conforme você mencionou, que veicula bastante, dizendo o quanto que alguns autistas tiveram transtorno, né, pós-traumático em relação à terapia aba. Eu acho importante a gente dizer que, assim como forma, tem esse artigo que vai dizendo que pessoas que foram expostas a esse tipo de intervenção. A gente poderia começar a elencar o artigo, depois tem um outro artigo que começa a dizer os furos que esse teve. Então, assim, a minha grande preocupação não é dizer, olha, que o artigo vai dizer que tá, de 460 pessoas, então 46%, ou seja, metade tiveram, então, esse estresse pós-traumático. Não é dizer, olha, que também foi consultado os cuidadores, então teve erro de interpretação. Não, a gente tem que dizer, olha, foi uma prática que trouxe sofrimento, que trouxe dano. Inclusive, viu, Tiago e Tasta, eu já cheguei a ouvir de uma pessoa assim, que eu acho que ela foi extremamente infeliz na sua fala. Se os autistas estão reclamando, mas é porque eles estão falando, né? Eu até falei, bom, é um conceito até meio que importante que chegou lá, não importa o meio. Então isso é extremamente errôneo, é uma falácia, tal fala. E não, a gente tem que dizer o seguinte, se teve falha, enquanto ciência, a gente precisa analisá-la para não replicar. Eu vou concordar discordando, Cíntia. Eu discordo, assim, eu acho que é importante a gente avaliar o conhecimento científico, até porque as pessoas vão, né, às vezes vão pegar esse artigo e vão utilizar ele para querer desqualificar qualquer prática científica. Então eu acho que é sim importante a gente ver sempre a qualidade do material que a gente está lendo, né, se é artigo, se é capítulo, enfim, uma fala de alguém. Mas, com certeza, né, o ponto que eu concordo com você absolutamente é que, assim, se essa crítica existe, se são muitas pessoas que estão reclamando, porque tem alguma coisa que está acontecendo aí errado, né, então, algum tipo de prática, seja na formação, né, seja na questão ética, tem alguma coisa aí que está gerando dano. Então, a gente, enquanto analistas do comportamento, precisa, né, na nossa posição de cientista, olhar para isso para remediar, porque como a ciência avança, né, dessa maneira, se tem alguma coisa ali que está causando sofrimento, o nosso papel, de fato, é tentar entender o que é. Então, de fato, ouvir essas pessoas que estão com essas críticas, entender, tentar discriminar, né, identificar exatamente o que está acontecendo aí que está gerando qualquer tipo de dano que pode ser relatado, para a gente, de fato, ter uma prática que é ética, que é justamente o nosso objetivo, né? Uma prática que vai dar bem-estar para as pessoas e autonomia, e não o contrário, né? E também tem outro artigo que é muito comum circular entre outros autistas, que diria que a aba tem poucas evidências. Então, Thiago, o artigo, na verdade, eu fui buscar a fonte, né, de onde que surgiu esse artigo.
Porque aí uma pessoa até me falou, olha, esse artigo surgiu de um determinado grupo, né, de plano de saúde, enfim, lá dos Estados Unidos, e uma própria pessoa que mora lá disse assim, olha, e é um grupo, né, que assim não merece mencionar, mas que tem algumas falhas, enfim. Então, quando a gente pensa da onde que veio a qualidade, conforme a Tasta mesmo falou, da importância da qualidade de buscar artigos, enfim, eu fui buscar essa informação complementar, da onde que veio então esse artigo, né? E também uma coisa que eu trago aqui não é necessariamente um artigo, né? A nossa terceira fonte é mais um texto, na verdade, um post falando que o governo dos Estados Unidos tinha concluído de que a aba não funciona, né? Então, é uma conclusão bastante forte. Queria saber aí o que realmente é fato nisso, que é fake, ou se é tudo verdade, ou se é tudo mentira, enfim. Eu fui atrás, na verdade, do próprio relatório, né? Então, eu li o relatório, né? Um relatório que saiu no ano de 2019. Ele não tem muitas informações, na verdade, mas de fato, assim, na primeira página aparece o seguinte, aqui é uma citação direta, uma tradução que eu vou fazer, né? 76% dos beneficiários lá do plano tiveram pouca ou nenhuma mudança na apresentação dos sintomas dentro do curso de 12 meses de análise do comportamento, de serviços de análise do comportamento aplicada, com 9% adicionais demonstrando os sintomas ainda piorando. Então essa foi a conclusão do estudo, e eu acho que a pessoa leu a primeira página e já disse que a aba não funciona. De fato, eu fui ler esse documento na íntegra, porque me chamou a atenção, né, que é uma coisa importante da gente saber se não está funcionando, para a gente poder modificar a nossa prática. E o que eu achei difícil aqui nesse caso é que não há especificação exatamente do que foi feito em termos de aba. Eles falam de números, né, então o número de pessoas que foram atendidas e tal, mas não tem, a gente está acostumado a lidar com gráficos e tabelas e não tem nenhum tipo de dado nesse sentido para a gente ver esses dados de fato, né, ver os dados ali no Excel ou alguma coisa nesse sentido. Então fica até difícil de tentar contra-argumentar ou de pensar em como a gente pode mudar a prática, porque não tem informação suficiente para a gente entender o que eles estão chamando de não ter dado certo. Mas enfim, assim, eles utilizaram 3 medidas que são bastante utilizadas assim, na ciência para avaliar sinais de TEA, mas o que acontece, quando você vai para a última página, né, desse relatório, eles dizem, né, apesar de terem dito de fato que aproximadamente 76% desses beneficiários não tiveram melhora nos sintomas, eles dizem, e aqui eu vou de novo tentar fazer uma tradução direta, eles dizem, essas descobertas devem ser interpretadas com cuidado, porque essa medida é apenas uma métrica de várias coletadas e reportadas. Adicionalmente, eles vão dizer que é preciso ter cuidado porque não consideraram outros fatores nesse documento, como a idade desses indivíduos, a severidade dos sintomas, o número de horas de serviços, a duração total dos serviços de aba, outros serviços, onde essa criança ou indivíduo está em termos acadêmicos e escolares. De fato, eles estão dizendo isso, né, estão afirmando isso na primeira página, mas a gente não consegue ter informação suficiente nem para analisar essa afirmação de fato. E, ao final do relatório, eles dizem para ter esse cuidado, e essas informações me chamaram a atenção, porque como que eu posso afirmar que não houve melhora ou que houve piora de qualquer tipo de serviço se eu não fiz uma análise de fato de quem eram esses indivíduos, né? Então, qual que é a idade deles, qual é a severidade dos sintomas, como eles dizem aqui, qual é o número de horas de serviço, né? Não tem como comparar vários grupos diferentes em uma medida só e dizer que aquilo foi bom ou não. Então, seria necessário, de fato, ter esses detalhes para poder, ao meu ver, né, eu conseguir ter uma conclusão de fato sobre melhora ou não dos sintomas, ou enfim, do que era esperado nesse tipo de intervenção. É muito interessante esse comentário que você faz, porque às vezes eu tenho a impressão, né, acompanhando muito o que os autistas falam sobre a aba, principalmente aqueles que vão correr atrás e acham uma fonte estrangeira, etc. Sempre, muitas vezes, cai nessa zona cinza, sabe? Tem muito clickbait. Porque eu encontrei esse artigo aqui, esse artigo desmascara a aba e não sei o quê. E aí, essas falhas metodológicas, quando encontro algum artigo ou quando acho algum post de blog, é muito centrado
muitas vezes em títulos sensacionalistas. Por isso que eu tenho muito pé atrás em relação a essas coisas, porque afinal não sou da área e acho que também não seja muito bom apenas me basear em relatos externos que podem ter conflitos de interesse. Então, por isso que eu quis trazer esses artigos também, porque eu vejo eles circulando muito entre autistas, né, falando, olha, isso aqui são fontes fortes que falam isso, e, enfim, eu tenho minhas sérias dúvidas. Mas existem algumas críticas que, do meu ponto de vista de espectador, como alguém que faz parte da comunidade, que observa algumas coisas, me parecem um pouco mais justas, né? E uma das críticas que eu acho que eu até já vi você, Tácita, fazer, né? Que seria em relação a um certo elitismo, entre aspas, né, do acesso à aba, né, que a aba é um serviço caro e, portanto, é um pouco difícil de ser alcançado, principalmente se a gente considerar certos locais do Brasil, para grande parte da população que tem uma renda, né, a gente sabe que o Brasil é um país extremamente pobre. A aba seria elitista nesse sentido? Eu diria que sim, né, como eu já mencionei, infelizmente, assim, a gente fala de aba, mas acho que grande parte dos serviços, na verdade, acabam sendo elitistas, porque o que acontece, né? Para um profissional ele ser qualificado de fato para atuar enquanto analista aplicado do comportamento, e aí, Cíntia, por favor, me corrija se eu falar alguma coisa errada, né, ou complemente, é muito importante que ele tenha uma formação, assim, uma formação forte nessa área. Então, não é só uma graduação em psicologia que garante que o indivíduo vai ter vai ser um analista aplicado do comportamento. Geralmente, no mínimo, é preciso que esse profissional tenha uma especialização, mas idealmente ele deveria ter mestrado e doutorado também na área da análise do comportamento. E aí, né, uma formação uma formação ali que vai além da graduação, geralmente encarece os serviços, né, porque a pessoa, de fato, ela passa bastante tempo se atualizando, e aí você gasta para ir em congressos, você gasta para fazer cursos, para se aprimorar, e acaba que o valor do seu serviço vai refletir isso, né. E aí, infelizmente, por conta de toda essa desigualdade social que a gente tem no nosso país, o acesso acaba ficando muito restrito para pessoas que têm uma condição financeira mais favorável. E isso acaba sendo um problema, assim, um problema social no sentido de alcance, né? Se a gente tivesse algum tipo de política pública, por exemplo, que estabelecesse aí, independentemente do tipo de prática, mas essas práticas que são baseadas em evidência para tratamento de autismo, seria muito mais fácil, assim, né? A gente teria um alcance muito maior, tanto da aba ou de outras práticas que também eu imagino que não são acessíveis a qualquer pessoa. Sem contar no arcabouço de supervisão, né, que a gente tem que ter. Eu até falo que é um ciclo sem fim, independente, você pode ter doutorado, que você vai ter seu supervisor, e aí o supervisor vai ter outro supervisor, então tudo isso acaba encarecendo mesmo. Até porque quando você vai pensar, né, quando a gente pensa em aba, inclusive quando fala assim, fiz aba e não funcionou, tá? Quantas horas você fazia? Fazia uma vez por semana. Então, assim, a gente sabe que a depender do nível de suporte, enfim, através da avaliação, tem pessoas que necessitam de um pouco de número de horas maior por semana, né? Até quando a gente pensa todo aquele relato baseado em evidência, a gente tem que levar em consideração a carga horária, né? A intensidade. A gente sabe que a precocidade e a intensidade são fatores, assim, fundamentais na literatura. Isso acaba, então, ficando, assim, bem fora da realidade da grande parte, assim, da população brasileira, né? Mas quando você menciona de políticas públicas, eu acredito muito nisso, então dá para se fazer, né? Então quando a gente pensa num indivíduo já pequeno, uma criança que passa boa parte de tempo na escola, como eu já vou bastante para essa linha naturalística, é possível sim, né, a gente fazer treinamento com os professores, fazer com que essas crianças também já tenham acesso, então com isso você amplia esse número de carga horária e também você não tira a criança, né, do meio da sociedade e enfia dentro de uma clínica, né. Então, infelizmente, ainda, né, acaba sendo elitista nesse sentido, de que poucas pessoas acabam tendo acesso, e então fica bem triste mesmo a realidade. Nós estamos inseridos numa comunidade que historicamente já foi machucada de várias formas, e aí eu me refiro aos autistas, me refiro também aos familiares que por muito tempo foram estigmatizados, principalmente as mães, né, quando se tinha aquela ideia das mães geladeira, né, que pra quem não sabe muito bem, ouça o episódio do Introvertendo sobre Bruno Bettelheim, e eu percebo, principalmente, né, dos últimos 20 anos, que quando a aba começou a se popularizar dentro da comunidade do autismo,
autismo, isso começou, de certa forma, a alimentar esperanças dentro da comunidade, principalmente de familiares, no sentido de seus filhos desenvolverem uma autonomia que antes não se tinha indicações, né? O autismo era praticamente uma sentença de morte até um certo período, até porque, né, o que a gente entende hoje por autismo leve nem era considerado, né, como autismo até um certo período, então era um cenário completamente diferente. E aí é onde que eu quero chegar. Eu percebo que à medida que a aba foi se tornando um sucesso na comunidade do autismo pelos seus resultados, por toda uma seriedade que a gente está conversando aqui nesse episódio, a profundidade, a complexidade que esse tema exige, pelo menos eu tenho a impressão de que começou a se ter dentro da comunidade uma noção de que, olha, ser analista do comportamento, trabalhar com a aba dá dinheiro. E aí eu vejo muitos autistas, não só autistas, mas eu vejo outras pessoas falando assim, porque o autismo virou um comércio, porque existe uma indústria do aba, e essa galera aí ganha muito dinheiro pra fazer o que faz, né? Então eu queria saber, essa crítica, ela é realmente justa? Vocês acham que tem isso no meio, assim, de muita gente que começa a trabalhar com a aba mais com a intenção de ganhar dinheiro do que realmente por interesse pelo tema, por aprender, estudar e tudo mais? Eu diria não somente que existe uma indústria do aba, mas que existe uma indústria do autismo, na verdade, porque o que a gente vê de tratamentos falsos, né, sem essa base científica sendo utilizados e sendo vendidos muito caro, sabe, livros e palestrantes, e a lista é longa, que de fato, assim, sim, se torna uma commodity quase, que então as pessoas acabam, acho que, esquecendo que a gente está lidando com seres humanos e com questões ali muito importantes para poder ganhar dinheiro em cima da preocupação dos familiares, né, de cuidadores e de próprios indivíduos que estão buscando uma qualidade de vida melhor para suas vidas. Eu acredito, né, mais uma vez a minha fala vai começar com infelizmente. Infelizmente, a minha crítica também, acredito que tem, né, tomado esse rumo, sim, tá? Então, algumas pessoas, assim como em qualquer área, né, a gente tem pessoas, né, que são bem intencionadas e outras que não, enfim, quem são nós para julgar isso, mas que entende como comércio mesmo, é empresa, né? Então, tem toda uma divisão de serviço como se fosse uma empresa para o fim lucrativo, enfim. Então, é algo que acaba sendo danoso, né? Porque tira todo esse olhar humanístico, respeitoso, no qual, assim, eu acho que devia ser perene no tratamento, né? Como nós vemos, né, num sistema capitalista, onde que eu vou dizer, a Tassi também sonou muito bem, eu acho que não é somente com relação ao aba, mas a temática autismo é algo que eles enxergam como um cifrão, né? Porque imagina só, as famílias, os cuidadores estão num período de sofrimento, então se te vender qualquer coisinha ali, vai dizer que vai sumir aquilo, você vai, né? Aí entra, né, todas essas questões que eu fico bem assim, nervosa com essa cura do autismo. Então, assim, os familiares vão tentando, né? Então, por isso que é importante a gente ter... Eu acho que, assim, no Brasil a gente tem que ter essa conversa de quem que é esse serviço do analista do comportamento, a BPMC, né? Então vai tá trabalhando para dar esse respaldo no sentido de qual que é a atuação, qual que é a função, até para trazer um pouco mais de seriedade, né? Porque hoje em dia, senão qualquer um que se forma, faz um curso, qualquer cursinho, eu já estou sendo analista do comportamento e sai fazendo práticas assim pavorosas, né? Inclusive, não só profissionais, mas eu vejo muitos familiares que produzem conteúdo sobre autismo nas redes sociais com esse discurso, digamos assim, aba vai curar o autismo. E eu fico assim, meu Deus, isso é um clickbait, né, horrível, assim, é um exagero gigantesco. E isso mexe muito com as esperanças e com as dores das pessoas. Aí imagina, acham qualquer um profissional que traz uma promessa como essa e faz uma intervenção mal feita e pode trazer danos. Então, é algo que realmente precisa de muita prudência, né? E vocês falaram também sobre essa questão de indústria do autismo. Para quem se interessar, tem um artigo muito interessante no nosso site relacionado a este episódio que fala sobre a comoditização do autismo, né? Para quem quiser entender o que é comoditização no contexto desse artigo, aí
tem um viés marxista, né, de discussão, enfim. E aí quem quiser ler, esse link tá lá para conferir esse artigo que fala um pouco sobre isso, né, sobre uma comunidade que se move em torno do conhecimento a partir do autismo, né, principalmente que está centralizado nos profissionais, e que o autismo se torna mercadoria. Mas enfim, essa é outra discussão, né, então vamos voltar para a questão do ABA aqui. E por fim, fechando essa parte das críticas, tempos atrás eu assisti uma live de um profissional que é bastante gabaritado no contexto do autismo, que é o Celso Goios, e ele fez uma comparação que me deixou um pouco chocado, assim, no sentido de que, pra mim, ela ilustra muito bem o porquê que alguns autistas torcem tanto o nariz pra aba. E, enfim, eu vou tocar pra vocês ouvirem, e aí eu falo mais ou menos a minha opinião e depois eu jogo a bola pra vocês. Se você tem uma doença, né, maligna, né, todos nós sabemos que quanto mais cedo você souber, né, ter o diagnóstico e tratar, né, melhor vai ser, né? Com autismo não é diferente. Então a gente vê aqui uma comparação de autismo com doença maligna, que é um negócio bem pesado, e tinha ali umas 5 pessoas na live e ninguém esboçou nenhuma reação de susto ou desconforto, né? E para isso soar tão natural, né, num ambiente, por exemplo, como uma live, eu imagino que tem que ter um contexto, assim, né? Que seja natural pensar o autismo como doença, né? E eu acho que, nesse sentido, talvez as críticas que muitos autistas, né, e muita gente da comunidade traz à aba, tem em relação à forma como profissionais podem falar sobre o autismo ou pensar sobre o autismo. Eu, como jornalista, eu tenho uma séria dificuldade de criticar a atitude de outros jornalistas, por mais que muitos façam coisas absurdas, mas a gente tem uma questão dentro da profissão que dificulta bastante isso, e eu imagino que dentro da análise do comportamento deve ser também um pouco assim, já que é uma área tão rigorosa, né? Mas eu sinceramente fiquei bastante chocado com esse áudio, e eu não consegui tirar ele da cabeça. Pra mim, ele ilustra muito bem o porquê que muitos autistas torcem o nariz pra aba. Eu acho que eu tô pensando aqui, né, no fato de ter outros análises do comportamento e de talvez ninguém ter se posicionado. Eu acho que tem uma questão de relações de poder que às vezes dificulta com que a gente se posicione, mesmo com coisas que a gente pode não concordar, porque infelizmente isso existe, né, essas questões de relações de poder, de hierarquização. Por outro lado, talvez tenha uma influência também até do modelo médico, né, então, que acaba perpassando aí na análise do comportamento, então, tanto no sentido dessa concepção do autismo como se fosse uma doença, o que não é verdade, mas também uma concepção enquanto, se eu sou analista do comportamento, eu sei mais do que outras pessoas. E isso, de fato, é uma coisa que eu acabo vendo bastante, infelizmente. Eu concordo com vocês que foi um comentário infeliz, não sei também exatamente qual era a intenção, só que a gente, como analistas do comportamento, inclusive, a gente sabe que o comportamento, né, como ele vai ser interpretado, ele não depende da intenção. Então, eu posso, de fato, magoar uma pessoa, ofender uma pessoa se fizer algum comentário. E pensando nesse tipo de comparação, eu não vi essa live, não tenho todo o contexto. Com base só nesse excerto, eu acho que seria, né, eu acho que também que é um comentário aí relativamente infeliz, e que se de fato isso for reconhecido, né, ele reconhecer que é um comentário que pode ser, né, que pode ofender as pessoas, de se retratar, né, nós estamos aí, a gente não é infalível, então a gente faz parte da cultura e a gente está aprendendo a ser antifascista e anticapacitista e, né, pessoas que tentam se comportar em prol de uma sociedade melhor e mais equitativa. Então, eu acho que é sempre importante a gente ter essa humildade de parar para pensar, às vezes, que, de fato, a gente pode estar reproduzindo algumas concepções que não são muito legais. Durante essa conversa, muitas vezes, principalmente a Cíntia falou das práticas baseadas em evidências científicas, etc. Citou até algumas intervenções, além de aba, que tem evidências científicas. E tem muito do discurso entre alguns autistas que é o seguinte: mas muitas pessoas falam que a única intervenção é a aba, e isso é errado porque existe integração sensorial, existe musicoterapia, existe uma série de coisas, né? Mas aí, ao mesmo tempo, eu vejo algumas pessoas levantando a discussão que
essas outras intervenções que também têm evidências científicas, elas têm objetivos distintos, apesar de todas serem intervenções baseadas em evidências. Seria algo parecido tipo, eu não gosto de viajar de avião. E aí eu falo, mas eu gosto de bicicleta. Só que o meu destino é ir para Sydney, na Austrália. De bicicleta fica um pouco difícil de chegar, então não significa que a bicicleta não sirva, mas para o objetivo em si, talvez não seja aquilo que seja indicado, né? Eu vejo muito, geralmente, comparações desse tipo. Então eu lanço a seguinte pergunta, aba é realmente necessário? Não vou dizer que acho que é necessário, mas fundamental, né? Até quando a gente pensa na criação de... Vamos pensar num currículo, assim, de intervenção precoce, conforme a gente já estava mencionando antes. A gente está ensinando um sujeito a aprender, né? Então, coisas que quando a gente olha o marco do desenvolvimento, um bebê de 6 meses, ele já começa a balbuciar, ele já começa a querer apontar e imitar. Grande parte das crianças chegam sem esse repertório, com esse déficit. Então, o ABA é fundamental nesse sentido da gente ensinar esses programas, né, esses programas de pré-requisitos, que nós consideramos como comportamento cúspide, ou seja, são comportamentos que vão ensiná-los a aprender outras coisas mesmo sem a gente ensinar. Né? Então, pensando com mediante a isso, acredito que sim, ela não é somente fundamental e necessária, mas é crucial no sentido de trazer modificação de vida, de melhoria para o sujeito. Eu concordo parcialmente, mas aí de novo vou relembrar que eu sou uma pessoa da área experimental, então eu estou falando deste lugar, né? Eu diria assim que é possível ensinar habilidades básicas para autistas sem a aba. Eu não diria que a aba é necessária, eu acho que assim, com base no conhecimento que eu tenho sobre os benefícios que ela pode ter, ela seria altamente desejável, mas assim, grosso modo, o que a gente acaba fazendo em aba não é extremamente diferente do que os próprios cuidadores e familiares costumam fazer na educação de seus filhos, né, de crianças de maneira geral. O que acontece é que a gente acaba tendo uma sistematização, então a gente faz de uma maneira que traz aí uma efetividade, né? Então, é uma coisa que é eficaz e efetiva. Ela não só funciona, como ela é o melhor meio para garantir esse resultado. Mas, assim, se a gente precisa de fato, eu já diria que não, assim. Muitas pessoas foram educadas sem ter tido esse tipo de ensino aí sistemático. Quando se fala em indivíduos autistas, por conta, né, das nossas próprias características, acaba auxiliando a gente ter isso sistematizado, né? Olha, isso é uma dúvida minha, mas ao mesmo tempo se mistura um pouco com as críticas, que eu já vi autista falando assim, a gente quer menos aba, mais comunicação alternativa. Mas ao mesmo tempo eu ouço falar que tem uma certa relação de aba com comunicação alternativa. Eu queria saber, comunicação alternativa e aba são temas totalmente separados ou aba de alguma forma tem relação com comunicação alternativa, já que é uma coisa tão importante na comunidade do autismo? Eu acredito então que assim, não são coisas separadas completamente, até porque a gente pode utilizar os princípios da análise do comportamento para o ensino, né? Da comunicação alternativa e ampliada. Então, de fato, às vezes pessoas podem estar utilizando a CAA e acreditando que é uma coisa muito diferente de aba, mas isso pode não acontecer na verdade, porque essa sistematização pode ser utilizada para tudo, na verdade, né? Como a Cíntia comentou logo no começo, a gente está falando aqui de aba para o autismo, né? Análise do comportamento aplicada ao autismo, mas a análise do comportamento ela pode ser aplicada a uma diversidade aí de cenários, né, e de grupos. Inclusive uma coisa que eu tô pensando muito aqui é que a comunidade autista, quando ouve muitas vezes falar em aba, né, já tem aquela questão negativa, mas tem muita coisa dentro da comunidade do que eu entendo que tem uma relação com aba, mas que não é tão mal vista. Por exemplo, o programa Teach, ele é baseado em aba, não é? Também tem Denver, outras coisas assim que não recebem muitas críticas, mas tem uma relação, tem um pezinho, digamos assim, com aba. Ou eu tô errado? Exatamente, Thiago. Quando a gente pensa, até quando... Eu também fico preocupada de aba ser vista somente para aquisição de planos, assim, de habilidades básicas, né? Quando a gente pensa, sei lá, vamos supor um público, sei lá, de adolescente. Tô trabalhando com história social, videomodelação, tô trabalhando com script, tô trabalhando com rotina. Tudo isso é aba,
né? Então, o próprio arranjo do ambiente do TEACH, a gente não pode dizer que não é aba. Obviamente, quando a gente vai... Eu não sou a pessoa mais gabaritada para falar de Denver, por não ter essa formação, mas grande parte, né, do princípio também é aba. Outros não, por isso que ainda, né, não foi comprovado assim, com tanta evidência assim, científica quando a gente olha o rol do CDC. Mas aí não é uma questão para a gente tratar aqui. Então é importante a gente dizer, acredito que, inclusive quando eu vou até as escolas e a gente vai falar algumas coisas, eu não sei nada de aba, e você olha pro fazenda, sabe, toda a rotininha, eu falei, poxa, você está sinalizando o ambiente, toda a pautinha, todo o script que a criança tem que fazer, eu falo, não, como você não faz aba, né, é que você não sabe que tem esse nome, mas você faz, né, então acredito que o aba, ele está no nosso dia a dia. Só que a gente não consegue, a gente só não usa essa nomenclatura, né? Algumas ferramentas, até mesmo quando a própria Tácita usou uma fala que ela foi bastante feliz quando ela diz, olha, os próprios cuidadores, quando ensinam as crianças, mesmo sem ser analista do comportamento aplicado, exatamente, quando você vê uma mãe ensinando uma criança, diga mamãe, mamãe, enquanto não sai mamãe, ela, né, e sai, ela faz aquela festa, e você vê, ela não é analista do comportamento aplicado, então, a aba está no universo, está aí no dia a dia, né? Eu tô contemplada com a resposta da Cíntia. Alguns autistas, né, que não gostam definitivamente de aba e praticamente pouca coisa vai convencê-los do contrário, ou não sei se necessariamente alguma coisa precisa convencê-los do contrário, né? Na verdade, a gente está aqui discutindo questões que devem ser pensadas, mas enfim, cada um tem... Quando a gente fala de convicções, aí a gente está em outro território que está fora, né, de uma discussão científica. Mas muitos autistas, principalmente no ativismo, eles... tem aquela dúvida de que se a prática profissional, né, dos profissionais que trabalham com aba seria compatível com a ideia de neurodiversidade. Lembrando, né, quem ouviu o episódio 172 anti-neurodiversidade sabe que neurodiversidade pode significar 3 coisas diferentes. Pode ser o conceito, né, que vem lá da socióloga Jerry Singer, pode ser o movimento, o ativismo, que muitas vezes ganha o nome de movimento da neurodiversidade, e tem uma terceira coisa que a gente chama de modelo da neurodiversidade, que é uma concepção filosófica que consiste basicamente em postular de que a ideia de um cérebro normal, entre aspas, é algo socialmente construído, e alguns autistas que vão ter uma postura, digamos, mais radical, mas aqui sem usar o sentido necessariamente negativo para a palavra radical, tá? Mas alguns autistas que têm um pensamento radical em relação a isso vão ser contra toda e qualquer tipo de intervenção. E aí, a maior delas é a aba. E aí eu queria lançar essa pergunta para vocês, como profissionais e também como autistas, aba é compatível ou incompatível com a neurodiversidade? Aí vem esse ponto, assim, que eu acho fundamental você abordar, dessa questão da neurodiversidade. Se eu estou dizendo que eu vou fazer uma intervenção que está embasada de ser aplicada para o sujeito, e cada sujeito é único, para mim já fica meio que às vezes até um pouco óbvio que, né, é sim compatível com a neurodiversidade. E para isso é importante, assim, a gente sabe que ao longo da história da análise do comportamento, teve, né, e espero que não tenha mais, né, vamos sonhar com o universo dessa forma, que muitas práticas não seja aplicada simplesmente para que o sujeito fica dito como, entre bem aspas, né, normal, ou como, assim, próximo aos pares. Então, assim, a partir de agora que a gente entende, compreende um pouco mais essa ciência e tem todo esse arcabouço ético, humanístico por detrás, a gente vai respeitar enfim, então quando a gente pensa também numa estratégia que é da área do qual eu maior falo, que é quando eu penso na estratégia naturalística, eu estou levando em consideração a motivação do sujeito. Estou levando em consideração aquilo que ele deseja, o que ele quer. Então, acredito que sim, né? Estou falando do ponto de vista da onde eu atuo. Eu concordo, assim, né? Até onde eu sei, eu entendo um pouco, assim, da parte de literatura sobre neurodiversidade, mas... levando em consideração o pouco que eu sei, eu diria assim que é compatível, até porque é isso, né? A análise do comportamento aplicada, ela não existe só para autistas. A análise do comportamento aplicada, ela pode ser utilizada para qualquer indivíduo.
E, de fato, como eu estava mencionando previamente, muitas estratégias, né, que são utilizadas, como exemplo que a Cíntia falou, do, né, fala mamãe e tal, são utilizadas por, né, talvez a maioria, se não todas as pessoas, no ensino dos seus filhos, né, de crianças, de maneira geral, e são princípios de comportamento, então são presentes em todas as pessoas, né, a gente está falando aqui de questões comportamentais. Nesse sentido, eu acredito também que a aba é compatível com a neurodiversidade e, além disso, a análise do comportamento como uma área ainda, né, maior do que somente a aba, também, né, justamente porque a gente parte dessa concepção de que cada indivíduo tem uma história de vida única e de que quando a gente se comporta, né, as coisas que nós fazemos vão sofrer essa influência de questões, claro, biológicas, né, ou genéticas, vão ter essa influência de questões individuais e vão ter influência de questões culturais. E esses padrões normativos que a gente tem na sociedade, eles acabam influenciando muito, né? Quando a gente estuda, sei lá, conformidade, a gente tem vários tópicos em psicologia social, por exemplo, que é para, de fato, entender um pouquinho a influência da cultura, né, no comportamento dos indivíduos. E a análise do comportamento parte desse pressuposto de que cada um vai ter uma história única por conta dessa interação entre esses três que a gente chama níveis de seleção, né? E isso é uma coisa, não é voltada somente para autistas, né? É uma questão que todo mundo pode aprender com a aba, e tem profissionais de fato com páginas no Instagram, por exemplo, que mostram, né, o ensino aos seus filhos utilizando a aba também. Então, essa sistematização, essa maneira de utilizar a aba, e os benefícios, eles também ocorrem para qualquer pessoa, né? Não é restrito a indivíduos autistas. Inclusive eu conheço, né, e esse foi um dos fatores que me motivou a fazer esse episódio, é que eu conheço muitos autistas que gostam de aba, que trabalham com a aba além de vocês duas, né, e tudo mais, e eu sempre senti que eles ficam, sempre meio que às vezes, né, ficam de escanteio na comunidade do autismo com medo, porque existe um discurso construído de que os autistas odeiam a aba, e aí eu sempre fico me perguntando, tá, mas quem são esses autistas que odeiam a aba de verdade, né, a gente pode generalizar nesse sentido? Então eu percebo que também essa discussão que a gente fez nesse episódio é um pouco para contemplar também essas questões, porque eu, por exemplo, né, estando num círculo social que eu conheço autistas que gostam de aba, algumas discussões que eu tive com essas pessoas já me levaram a alguns insights que me ajudaram muito na minha vida pessoal. E olha para você ver que coisa interessante, né? Eu não tenho nenhum interesse, assim, hoje em dia, em temáticas relacionadas à aba, para ser bem sincero. O que eu li foi mais uma questão mesmo de estar minimamente por dentro para não falar bobagem na internet, e mesmo assim algumas coisas que eu tive na convivência, de coisas que eu sei que são baseadas, me ajudaram bastante, e eu acho que isso é um outro ponto que faz a gente pensar com uma perspectiva totalmente diferente sobre um tema muito além daquilo, né, que a gente vê ali na internet, que é um vídeo de uma criança numa mesinha, né? Então acho que isso é realmente legal. E isso também me faz pensar numa responsabilidade muito grande que nós autistas que produzimos conteúdo na internet temos que ter ao falar sobre um tema tão complexo, e a gente sabe que é um tema que obviamente traz muitas dores, etc, mas tem uma coisa que pra mim é indispensável, que é o seguinte: eu vejo muitas vezes autistas que simplesmente, às vezes nunca passaram por uma intervenção baseada em aba na vida, e falam assim, porque a aba é ruim e você, mãe, pai, deveria ficar atento ou não trazer seu filho para esse tipo de intervenção. E eu já vi isso acontecer. Aí tem um pai ou uma mãe que vai lá, né, tira ou não leva para essa intervenção, ou enfim, deixa a criança totalmente sem intervenção, acha beleza, né, meu filho vai ser igual esses autistas que falam na internet, que vai ser igual, que vai ser uma maravilha, e isso pode trazer um dano muito grande. E eu vi inclusive uma ativista uns tempos atrás falar assim, mas quem tira é o pai e a mãe, eu não tenho nada a ver com isso. E eu fiquei assim, como assim não tem nada a ver com isso? Então quer dizer então que, por exemplo, a gente pode falar que o Bolsonaro não pode ser responsabilizado por toda a questão da cloroquina, por exemplo, em relação à pandemia, porque o Bolsonaro não colocou a arma na cabeça de ninguém falando assim, tome cloroquina, né? Então assim, eu vejo que nós autistas temos uma responsabilidade muito grande em relação a isso. E aí você goste ou odeie de aba, mas quando a gente vai trazer informações sobre o autismo, a gente precisa ter um certo cuidado em relação a isso. Eu concordo totalmente com o que você falou, assim, talvez uma mudança de postura no sentido assim, independentemente do tipo de intervenção que vai ser
proposto para esse indivíduo, já que não existe só a aba, né, enquanto uma intervenção que é cientificamente comprovada, né, eficaz, é esse tipo de instrumentalizar as familiares a conseguir identificar bons profissionais, a despeito do tipo de intervenção que vai ser escolhido. Eu acho que isso acaba tendo um impacto muito mais bacana do que eu simplesmente afirmar que a aba não funciona, por exemplo, né, a despeito de toda a evidência. Então, sim, é importante que a gente tenha críticas e até o final, eu acho que talvez seria bacana eu e a Cíntia comentarmos algumas críticas que nós temos de fato. A gente não acha que a aba é perfeita, né, longe disso, mas eu acredito pessoalmente que nós temos uma grande responsabilidade, né, enquanto pessoas que estão falando ali, que tem muitas pessoas que nos ouvem, muitas pessoas que vêm até a gente com questões, com dificuldades, né, estão buscando alternativas e que o que a gente fala pode ter um impacto aí, como você falou, não só a curto prazo, mas a longo prazo também. E essas estratégias sobre a escolha de profissionais, eu acho que acaba sendo uma dica muito mais bacana, né, na minha opinião, porque independentemente do tipo de intervenção que vai ser escolhido, vai ser esse tipo de pergunta assim, o profissional, ele está se baseando no bem-estar dessa criança, né, desse indivíduo, ele está te consultando, ele está te contando todos os passos que ele planeja, ele está fazendo esse planejamento com você, né, qual tipo de formação que esse profissional tem, esse profissional está sendo atualizado, esse profissional tem supervisão. Então acho que são algumas perguntas que, independentemente da abordagem, né, do tipo de intervenção, são perguntas importantes que vão dar dicas sobre a qualidade desse serviço que vai ser prestado. Eu concordo com vocês, né? Eu acredito que assim, a gente precisa ter eu chamo de responsabilidade social. A partir do momento que a gente manifesta uma opinião, a gente, né, sobretudo se você está falando de um lado, enquanto autista, para uma família, né, acaba já sendo um pouco tendencioso. Então, no sentido de que precisa, sim, pode trazer um impacto na vida de uma criança, assim, tanto a curto ou a longo prazo, assim, terrível. Então, é importante, obviamente, que, assim, existem profissionais e profissionais. Então, quando a gente fala de aba, é importante a gente estar querendo dizer, será que nós estamos criticando aba ou estamos criticando certos profissionais que dizem que fazem aba? Obviamente, assim, não estou querendo dizer que a análise do comportamento aplicada já está pronta, acabada. Não está, senão não é ciência, né? Então, a ciência, para que ela mesma tome o seu curso enquanto ciência, a gente precisa, assim, criticar e sempre melhorá-la. E aí eu tenho também várias críticas, né, enquanto autista também, para essa ciência. Então é importante a gente ter sempre isso em mente, né? Que o que a gente fala, se você está falando de um posto enquanto uma figura pública, precisa assim, ser bem responsável, né? Que a sua fala pode afetar de fato a vida do outro. E já que vocês comentaram, acho que é uma ótima oportunidade, principalmente para quem ouviu o episódio até agora, então, de saber quais são as críticas que vocês têm sobre a aba ou sobre a análise do comportamento de uma forma geral. Então, vou deixar aí vocês meterem o pau. Vixe, tem uma lista. Não, eu tô brincando. Vou falar de um ou outro ponto que eu acho bastante relevante. Não vou falar exatamente sobre a análise do comportamento, porque aí acho que é uma outra discussão. Vou tentar focar na questão da aba. Eu acho que um ponto muito importante que acaba sendo negligenciado é o fato da gente ter uma postura, muitas vezes, de ignorar a própria comunidade com a qual a gente está trabalhando. E isso não é restrito ao autismo, é com relação a todos os tipos de população que a gente trabalha. Então, essa visão, às vezes, de que eu, enquanto profissional, sei mais do que a própria população, é uma coisa que eu acho muito problemática e, infelizmente, acabo vendo bastante esse tipo de posicionamento. Inclusive, recentemente, né, a Cíntia e eu escrevemos um artigo que está em avaliação nesse momento, constando algumas críticas que nós temos com relação à aba. E eu acho que uma delas que vale a pena mencionar é justamente esse fato da gente, muitas vezes, pensar as intervenções sem incluir a própria população-alvo. Então, existem já iniciativas que são, de fato, para incluir, né, no caso, os autistas nessas discussões. Então, se você vai fazer uma pesquisa, por exemplo, você se encontra com um grupo de autistas para perguntar o que vocês acham que é importante de ser pesquisado, né? Eu sou pesquisadora de autismo, queria saber o que vocês acham que é importante para a gente pesquisar, que tipo de linguagem que a gente utiliza, porque às vezes tem esse embate né, a pessoa antes do diagnóstico e a comunidade autista fala, não, eu sou autista, não preciso falar pessoa com autismo. Então eu acho que é uma forma excelente da gente tornar o nosso conhecimento
de fato, né, válido para essa população, socialmente relevante, e de fato de mostrar que a gente está ouvindo essa população, né? Então de que não há essa questão hierárquica de que o profissional sabe mais do que eles, porque ao meu ver é uma troca. Eu tenho algumas ferramentas e você tem a vivência. Você precisa me falar, né? É importante que você me fale o que é importante para você, para que eu te mostre essas ferramentas e você verifique se essas ferramentas podem ser úteis ou não para você. Eu acho que funciona muito como uma conversa, onde as duas partes são igualmente importantes. Perfeito, Tasta. Concordo com você, e pensando em algumas críticas que a gente, né, inclusive debatemos bastante, entra essa questão com relação também à intervenção para adultos, né? Porque eu fico muito, assim, brava mesmo quando usa sinônimo, sei lá, de aba ou autismo com criança. E então a gente precisa, assim, que a nossa comunidade, né, de analista do comportamento, enfim, comece a pensar em estratégias e além de escutar, né, os autistas adultos, sobretudo, para que a gente comece a ter, né, uma intervenção que seja mais eficaz. E outra crítica, assim, que eu tenha que, assim, que pra mim pega muito, tá? Quando fala de controle instrucional. Alguns analistas do comportamento que a gente acaba conhecendo ao longo, né, da carreira, prisa muito para essa questão do termo de obediência, né, de obedecer a qualquer custo. E, assim, a minha crítica, acho que até enquanto filosofia mesmo, isso é muito danoso, porque você só está ensinando o sujeito a seguir regras, e isso é muito, pensando na adolescência, na vida adulta, você está ensinando o sujeito a se colocar em risco. Então, uma crítica que eu trago também é que, assim, a criança quando fala criança, é o sujeito, a pessoa, o adolescente, o adulto, ele tem o direito de negar, de não querer fazer alguma coisa, não de ser uma relação de ensino, né, que eu vejo análise do comportamento aplicada como isso, uma relação de ensino, onde que eu mando e você obedece. E não é dessa forma, né? Então a gente tem que ensinar a criança a escolher, tô falando do viés de onde eu vivencio, do que eu acredito. Então ela tem direito de escolher, tenho X programas para fazer, mas eu quero fazer esse primeiro, eu quero fazer esse eu não quero fazer hoje. Ok, tem dia que a gente não tá legal e que a gente não quer fazer determinada coisa. Então precisa ter, acho que, esse olhar, né, porque às vezes eu noto que muitos analistas do comportamento, até uma vez eu fui dar uma palestra, uma pessoa me falou, você é analista do comportamento mesmo? Eu quase falei assim, poxa, porque eu sou tão radical, né, o que me acho? Ela falou assim, porque você é tão sorridente, tão querida, tão meiga, nem parece que é analista do comportamento. Ou seja, essa impressão que passa que a análise do comportamento é uma pessoa séria, fria, que não é amorosa. Então acho que, assim, são práticas que precisam ser modificadas, né? Eu não somente acho que a prática, eu acho que o fazer do analista do comportamento. Perfeito, Cíntia. Assim, só para fechar, eu acho que essa discussão que a gente está fazendo, na verdade, ela tem muito a ver com ética, né? E de fato esse é um ponto que a gente verificou que acaba faltando muito nos cursos, né? E isso eu acho que se expande não só em termos de análise do comportamento, mas da psicologia em geral, de que falta uma formação ética ali muito sólida, e especificamente nos cursos de análise do comportamento que são voltados, né, aplicados ao autismo, a gente verificou que são raras, né, os cursos que incluem disciplinas sobre ética. E tudo isso que a gente está falando, nessa questão que a gente às vezes chama de compliance, né, ou controle instrucional, questão de seguir regras, de você ver aquela criança não como um ser que não tem vontades e que não tem escolhas, mas como um indivíduo de fato, que pode ter dias bons e dias menos bons, e que tem, né, uma vontade própria, são questões éticas, e que a gente precisa de fato ter uma formação continuada com relação a esses tópicos, para a gente de fato não correr esse risco de pegar essas estratégias que a gente pode utilizar, toda essa ferramenta, e utilizar de uma maneira que vai ser danosa para os indivíduos. Sensacional, eu fico extremamente honrado de ter vocês aqui nesse episódio, ainda mais um episódio tão denso, né, tão longo, assim, foi uma discussão realmente bem grande que a gente teve. E que com certeza, eu, pelo menos, né, do que eu acompanho da comunidade do autismo aqui no Brasil há muitos anos, eu acho que a gente tocou em alguns pontos que não são comumente falados, né, quando a gente fala sobre a aba e a relação dos autistas. Então acho que
com certeza a gente tem aqui muitos insights, muitas coisas para debate, né, entre a comunidade. E eu até, né, sugiro que você que ouve o Introvertendo, envie uma mensagem pra gente, comente o post, né, que eu acho que vai ser uma discussão bastante produtiva. Mas antes do episódio terminar, eu queria que vocês falassem as suas redes sociais, onde o pessoal pode encontrar o conteúdo de vocês, as discussões, enfim. Fiquem à vontade, o espaço é de vocês. E muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço pelo convite. Foi uma conversa muito bacana, né? Apesar da duração aí densa, de fato, que muitas coisas ficam de fora. Para quem quiser me acompanhar, o meu Instagram é tacita.misael. Quem quiser seguir lá, eu costumo postar muitas coisas assim. Eu posto algumas coisas sobre autismo, mas também sobre outros temas que eu trabalho, né? Especialmente questões raciais, que é o meu principal tópico de pesquisa, e também questões de gênero e sexualidade, populações LGBTQIA+, e psicologia, e coisas pessoais também, né? Nem é um Instagram profissional, é um Instagram pessoal que eu acabo divulgando, né? Algumas pesquisas, algumas coisas que eu faço e algumas coisas que eu tenho interesse. Muito obrigada, Tiago, pelo convite, Tácita. Foi um prazer poder falar de autismo e aba, que são meus dois hiperfocos, né? Filosofia também, fica para depois. Então, minhas redes sociais, né? Acho que tem o TEA Reinventar, né? Que é do espaço, né, de aprendizagem, onde que eu posto um pouquinho sobre da literatura, sobre a análise do comportamento aplicada, sobre aba, e um pouquinho do universo, né, do autismo, né, enfim.